Bom dia, gente. Vamos chegando para que possamos começar as palestras programadas para hoje. São 10h06, né? Nesse momento, nós aguardamos alguns minutinhos. O início estava programado para as 10, né? A gente sempre dá aí um tempinho para o pessoal chegar. Então, vamos começar. Um excelente dia a todos e todas. Eu sou Kelly Castelo Branco, professora do Departamento de Biblioteconomia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, e é um excelente prazer, né, estar aqui. Bem-vindos à 15ª sessão do ciclo de palestras, As Marcas de Proveniência e Cultura Material, que é uma realização do Grupo de Pesquisa e Estudos sobre Patrimônio Bibliográfico e Documental do Departamento de Biblioteconomia da Unirio, da de Oliveira Lima Library, da Catholic University of America, e da Biblioteca de Manguinhos, Fiocruz, um evento conjunto, uma iniciativa conjunta dessas instituições. Nós nos reunimos hoje aqui para apreciar as palestras 22 e 23 do nosso evento, né, programadas para o nosso evento, e seguindo a ordem numérica, nós vamos começar pela palestra 22, intitulada Atualizações dos Estudos e Práticas na Catalogação de Materiais Bibliográficos Raros e Especiais, experiência da seção de obras raras da Biblioteca de Manguinhos, Fiocruz, será ministrada pelos palestrantes Fátima Duarte de Almeida e Tarsila Peruso. Uma breve apresentação dos palestrantes da palestra 22. Fátima Duarte de Almeida possui pós-graduação em Gestão Estratégica e Qualidade pela Universidade Cândido Mendes e graduação em Biblioteconomia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente, é tecnologista em saúde pública na Fundação Oswaldo Cruz, atuando como bibliotecária na seção de obras raras da Biblioteca de Manguinhos. Foi chefe da Biblioteca de Manguinhos, do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde, o ICICT, de 2015 a 2019. Tarsila Peruso possui mestrado em Ciência da Informação e graduação em Biblioteconomia pela Universidade do Estado de Santa Catarina. Atualmente é servidora da Fundação Oswaldo Cruz e desenvolve pesquisas na área de obras raras e especiais. Fátima e Tarsila, eu passo então a palavra para vocês. Lembrando que, como mediadora, eu vou precisar gerenciar o tempo, então, quando estiver próximo do tempo de vocês acabarem, eu vou só ligar minha câmera, tá? Para finalizar. Ok. Bom dia, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, a equipe que está coordenando esse evento. É um evento super importante, né, onde os bibliotecários, todo mundo que é responsável por biblioteca, pode poder falar um pouquinho da sua atuação, o que tem feito nessa área tão importante, que é a área de marcas de proveniência. Bom, vamos lá, então. Tarsila? Bom, eu vou começar... Você pode voltar um pouquinho? Isso. Eu vou começar falando um pouquinho, vou tentar contextualizar, né? Vou falar um pouquinho da história da nossa biblioteca, das nossas marcas de proveniência e também um pouquinho, vou iniciar a parte que a gente fala sobre o que a gente vem fazendo hoje em dia, né, com essas marcas. Como é que a gente está desenvolvendo esse nosso trabalho em cima da descrição bibliográfica do nosso material, né? Então, assim, a nossa história começa com a fundação do Instituto Soroterápico Federal, num período em que a febre bubônica estava assolando o país, e aí, em 1900 foi criado um instituto, né? Primeiramente, ele teve o Barão de Pedro Afonso como diretor-geral, né? Já com o Oswaldo Cruz atuando como diretor técnico. E aí, em 1902, o Oswaldo Cruz assume o Instituto como diretor-geral. Desde o início, a gente já tem o nosso acervo sendo formado, né? Junto com os primeiros equipamentos, os primeiros livros também chegaram na instituição, já em 1900, e eles foram crescendo. Essa coleção ela começou a ser usada desde o início, né? Porque o Oswaldo Cruz ele tinha uma preocupação muito grande com a parte de estudo, de ensino do Instituto. Então, em 1900,
a gente começa a formar esse acervo, né? E aqui a gente pode ver nessa foto à esquerda, né, os pesquisadores estudando com o próprio Oswaldo Cruz. É uma foto muito conhecida da nossa biblioteca, da nossa instituição. Pode passar, Tarsila. Passa mais um, por favor. Depois a gente volta nesse. Isso. Essa foto é aquela, né? A biblioteca, inicialmente, ela funcionava em um barracão, né? Nas imediações ali da onde a gente tem hoje o pavilhão Mourisco. E Oswaldo Cruz, ele dava tanta atenção a essa parte da pesquisa dentro do Instituto, que ele começa a adquirir bastante obras, né? Livros e principalmente periódicos. Em 1903, ele passa a ocupar o cargo de diretor-geral de saúde pública, né? Que é o cargo hoje comparado ao Ministério da Saúde, ministro da Saúde. Então, a gente consegue mais verba para a instituição e aí os livros eles passam a serem comprados assim, em quantidades bem maiores, né? O acervo ele toma assim, um vulto, ele começa a crescer. E aí, a gente que ficava num laboratório, que era o laboratório das pesquisas, a gente passa a ocupar um barracão só de livros, né? E aí a biblioteca ela vai tomando corpo, vai começando a funcionar. Volta aquele outro slide, Tarsila, o anterior, por favor. Isso aqui é um croquis que foi desenhado pelo próprio Oswaldo Cruz, quando ele teve a ideia de construir o pavilhão Mourisco, né? O castelinho da Fiocruz, como a gente chama. Então, a gente pode ver, foi um desenho feito por ele, né? Que já tinha um espaço grande nesse desenho de cima, que seria ocupado pela Biblioteca de Manguinhos. Pode passar, Tarsila. Mais um, por favor. Bom, essa aqui é a nossa... Volta um, por favor. Ali é o nosso pavilhão Mourisco, né? Porque tem pessoas que não são aqui do Rio de Janeiro. Então, essa é a nossa sede hoje em dia. A biblioteca de obras raras, ela está no 3º andar, né? Aqui do lado direito do castelo, isso onde a setinha está apontando. E, assim, ela cresceu tanto durante esses anos todos, né? 120 anos, que hoje em dia nós temos uma sede, que fica o acervo corrente, e nesse 3º andar está a nossa coleção de obras raras. Pode passar. Bom, aqui é uma vista do nosso salão de leitura da biblioteca, né? É importante dizer que hoje em dia ele está dessa mesma maneira que ele foi criado, né? A biblioteca ela passou a ocupar esse espaço em 1913. A obra do Castelo ela começou em 1905, se não me engano, e foi até 1917, né? E 18, desculpa. E a biblioteca, em 1913, já passou a ocupar esse espaço, né? As reuniões aconteciam naquela mesa lá perto das janelas. É um espaço lindo, convido todos quem quiser conhecer, a gente é aberto ao público, né? Então, quando acabar essa pandemia, vale a pena, é um lugar que vale a pena se conhecer. Próximo. Bom, essa foto, ela mostra o Vermeer, que foi um importante bibliotecário da nossa seção, né? Na verdade, da Biblioteca de Manguinhos. Ele foi contratado pelo próprio Oswaldo Cruz em 1909, e ele conseguiu organizar a biblioteca, implementar uma catalogação, uma classificação de material, né? A gente pode ver que nessa época aí dessa foto, que deve ter sido por volta de 1910, por aí, já tem uma quantidade de acervo assim, bem grande, né? Bastante obras. Próxima, por favor. Bom, isso aqui é para a gente mostrar um pouco como essa área da biblioteca ela era valorizada pelo Oswaldo Cruz e pelos pesquisadores da instituição, né? Aqui é uma seção de aniversário da Sociedade Brasileira de Biologia, que foi fundada nesse mesmo espaço em 1923. Então, o espaço da biblioteca, ele era, além de ser usado pelos pesquisadores para pesquisa, ele também era usado, né, para difundir a ciência, né, dentro da Fiocruz e dentro da própria história desse patrimônio científico brasileiro. Próximo, por favor.
Bom, mais um pouquinho da nossa biblioteca. A gente aqui está mostrando as nossas estantes, né? Essa estante, ela foi feita pela Library Bureau, que era uma empresa que foi criada pelo Dewey. O Dewey é aquele que a gente conhece da classificação, né? Então, ela veio de Nova York, especialmente para compor a nossa sala de guarda, né? O nosso acervo. E ela é toda de aço, ela é antifogo, ela tem portas com telas, né? Porque antigamente as janelas ficavam abertas, então essas telas protegeriam as obras dos insetos, né? É tudo muito bem pensado para atender toda essa demanda que a gente precisava, técnica, né? Para cuidar dessa coleção. Próximo. Bom, é a foto do nosso salão hoje em dia, né? Muito semelhante com toda a mobília ainda do início de 1913. E essa esquerda é a porta do nosso acervo. Aqui nós vemos novamente as estantes, né? Elas são usadas desde o início, desde 1913. Está tudo igualzinho, como sempre foi. Então, aqui as portas fechadas com as telas, né? A gente também tem iluminação por corredor, para não prejudicar as obras. Então, quando a gente vai entrar, é que a gente acende a luz daquele corredor, o que ajuda bastante, né? Pode passar. Bom, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre as nossas marcas de proveniência. As marcas de propriedade da biblioteca. Então, aqui a gente vê uma encadernação típica da nossa seção, né? No caso, na época, Biblioteca de Manguinhos. Aqui é o número de registro, que era o mesmo número de classificação, né? Na frente. O Superlibris, aplicado também na capa. Nós temos também frisos adornados. E aqui na direita, a gente vê que já eram colocadas nas obras algumas abreviaturas dos pesquisadores da casa, né? Então, a gente tem ali o Instituto Oswaldo Cruz, Instituto de Manguinhos, não estou, porque ficou pequenininho, mais uma ali do Instituto de Manguinhos, e a gente tem outros pesquisadores que a gente vai ver nas próximas imagens. Pode passar. Todas as obras elas levavam essa etiqueta, né, que tinha um número de classificação que era o mesmo número de registro, tá? E elas ficavam em ordem sequencial. A gente pode ver que em alguns exemplares elas depois foram retiradas, né? Mas esse é um modelo padrão da nossa encadernação. Próximo. Bom, aqui a gente quer mostrar para vocês que a gente quis dar continuidade a esse trabalho que era feito desde o início, né, de marcar os nossos exemplares. Então, a gente já teve, eu vou falar mais um pouquinho na frente, um espaço, um laboratório de encadernação que cuidava das obras. E aí, agora, a gente voltou, né, a fazer algumas caixas e colocar nas nossas caixas e nas nossas encadernações algumas marcas que a gente já usava. Então, nós temos aqui à direita o Superlibris, na lombada, né? E a gente também criou novos ferros com algumas marcas também do local. Então, esse é o painel de madeira que tem em todo o salão de leitura da biblioteca, e nós fizemos um ferro com essa mesma marca, né? Para a gente manter esse padrão de marcar as nossas encadernações. À esquerda também é um outro adorno dentro do nosso espaço, tá? Que aparece na porta. Essa é a porta principal de entrada da biblioteca. Próximo. Aqui a coleção, né? Completinha, com friso, com todos os adornos e o Superlibris. As encadernações também eram vermelhas originalmente, então a gente tenta manter esse mesmo padrão. Próximo. Bom, aqui são as marcas que nós fizemos agora, deve ter uns 4, 5 anos que a gente fez, né? São aquelas marcas que a gente viu ainda há pouco nas caixas e nas encadernações, o Superlibris aqui no meio, e as outras marcas que a gente colocou, que a gente já mostrou ali na outra encadernação. Pode passar.
Aqui é o laboratório de preservação, né, aplicando essas marcas nas obras. Aqui eles estão apenas fazendo testes para fazer a duração do material. Próximo. Bom, isso é um exemplo interessante. Todo o estilo do nosso pavilhão mourisco, né, ele é um estilo eclético, mas ele tem uma orientação, um estilo mourisco, né? Então, a gente tem esse livro no acervo de Alhambra, que é o Castelo de Alhambra, que a gente tem, principalmente no salão de leitura da biblioteca, a gente tem um arco que é exatamente igual a alguns espaços de Alhambra, né? Então, a gente vê nesse livro essa figura do meio, que é uma imagem do livro, e a gente vê à direita, essa é a folha de guarda das nossas encadernações originais, tradicionais. Então, o próprio Oswaldo Cruz escolheu esse desenho para aplicar nas nossas encadernações, tá? Eu acho super interessante, né? E a gente abre o livro, que é de 1906, se eu não me engano, e a gente encontra lá a mesma imagem. Próximo. Aqui, essa folha de guarda e o nosso ex-libris do Instituto Oswaldo Cruz. Produzido pela Casa Externa, muito bonito. Vou dar uma lida aqui, falando sobre o nosso laboratório de encadernação. No terceiro andar, visitamos a oficina de encadernação, com 2 máquinas para dourar e aparar e uma grande prensa. O diretor mandou vir especialmente de Leipzig um profissional que esteve aqui há algum tempo preparando vários empregados do Instituto nessa especialidade. A encadernação dos livros obedece o mesmo estilo do edifício. Todos os volumes são encadernados em tipo Alhambra e marcados no dorso com o ex-libris do Instituto, notando-se a parte exterior e a frisa e os sinais mouriscos. Isso aqui é uma informação que a gente achou no Jornal do Comércio e em vários outros livros, né, que contam a história da nossa biblioteca, tem passagens falando sobre esse laboratório. O laboratório ele não existe mais, a gente tem um laboratório, né, de preservação que faz também alguns trabalhos, e a gente agora resolveu adotar novamente essas marcas. Essas marcas mais antigas a gente também não tem, mas essas novas a gente fez no modelo e está sendo utilizado. Próximo, por favor. Bom, aqui mais algumas marcas, né? O número de registro antigo, de tombo, né? Que a gente vê em anotações e também naquela etiqueta vermelha que era usada em todas as obras no início da coleção. Pode passar, por favor. Bom, aqui os nossos carimbos, né? Esse carimbo à esquerda é o primeiro carimbo, um carimbo seco que tem o nome ainda Instituto de Manguinhos, e ele traz um microscópio. O nosso segundo carimbo, na ordem cronológica, é esse do meio, que está um pouco apagadinho, que tem um desenho do Castelo Mourisco, e ali o nome já está Instituto Oswaldo Cruz, que é o nome que a gente passou a adotar em 1909, se não me engano, 1908, desculpa. Aqui, os 2 carimbos secos, e aqui à direita a gente começa a ver os carimbos molhados. Inclusive os últimos, né, que a gente tem usado recentemente. Pode passar, por favor. Bom, agora eu vou falar um pouquinho dos acervos que constituem a nossa biblioteca. São várias coleções, né? Coleções particulares, coleções de outras instituições. Pode passar. Bom, primeiramente a coleção do próprio Oswaldo Cruz, né? Aqui nós temos o ex-libris do Oswaldo Cruz, nós temos carimbo da coleção dele, nós temos algumas anotações, algumas dedicatórias, várias marcas, assinatura dele também nas obras. Aqui também é a coleção dele particular, né? Nós temos o mesmo desenho do ex-libris aplicado aqui na encadernação, Superlibris. Nós temos a numeração que ele usava, né, na sua coleção privada, particular. E aqui nós temos a abreviatura do nome dele, a assinatura embaixo. E no cantinho à direita é uma marca que ele usava, uma marca de papelaria, né, nos papéis, nos documentos dele, da coleção privada dele. Pode passar.
Bom, aqui são as marcas do Carlos Chagas. Nós temos dedicatória, não temos assinatura, nós temos o carimbo. Pode passar. E outras coleções que fazem parte do nosso acervo, né? Nós temos várias anotações na folha de guarda, na folha de rosto, desculpe. Nós temos alguns carimbos. Esse ex-libris aqui no meio é o ex-libris do Fernandes Figueira, tá? Bom. E aí continua. Sebastião Oliveira, não pesquisa, todos os pesquisadores da casa, Leônidas Dini, Lobato Paraense, Margarino Torres, anotações, assinaturas e carimbos. Henrique Aragão, Arthur Viana, Evandro Chagas. Próximo. E a gente continua, né? Aqui são algumas instituições, como, por exemplo, o Instituto de Leprologia, a gente tem o ex-libris também da Biblioteca Militar, temos diversos, do Serviço Nacional de Lepra, né? Do Instituto de Leprologia, Instituto de Patologia Experimental do Norte, e aí vai, gente, são diversas coleções, né? E de instituições e coleções privadas que formaram o nosso acervo. Bom, como marca também, a gente tem essas marginárias, né? Várias anotações em várias obras. Então, na obra da esquerda, a gente pode ver aqui as marginárias, feita pelo Pedro de Almeida Magalhães, que também era pesquisador da casa. E nós temos também, um exemplo assim, um pouco diferente, um desenho, né? A gente tem um livro que fizeram um desenho assim, na última página, que também não deixa de ser uma marca. Aqui mais algumas, né? O nosso livro do piso tem ali o ex-libris manuscrito, né, da Biblioteca de Manguinhos. Nós temos também, por exemplo, aqui nesse livro marronzinho, nós temos o superlibris da Princesa Amélia, que foi consorte do Dom Pedro I. Nós temos também alguns selos de biblioteca, selos de livraria, ex-libris, uma grande variedade. Bom, e aí, assim, a gente fez esse gráfico, né? Não é bem gráfico dessa forma, para explicar em que essas marcas de proveniência, elas podem, com que elas colaboram, né? A gente trabalhando em cima delas, né? Primeiramente, com a memória institucional, né? Porque é super importante, por uma questão de patrimônio, a gente poder ter as nossas obras marcadas, né? Conhecer o que faz parte do nosso acervo e como esse acervo chegou na instituição. Então, isso é super importante. A parte do patrimônio, né? O que é nosso, como isso chegou, em que isso contribui para o nosso acervo, para a nossa coleção. O valor e a valorização de cada uma dessas obras, né? As fontes de pesquisa, porque esse material, a gente fazendo esse levantamento, ele serve de fonte de pesquisa inesgotável, tanto na área da biblioteconomia, como em diversas outras áreas. A questão da descrição, que é muito importante, a Tarsila vai falar a seguir, para a gente conhecer o nosso acervo, conhecer o nosso exemplar. Essa rede de cooperação, onde a gente pode, às vezes, reunir materiais que estão dispersos, coleções que estão dispersas. A questão da segurança, né? Porque muitas vezes depois a gente precisa provar que o exemplar é nosso, é da nossa biblioteca, então você conseguir descrever essas marcas é um ponto importantíssimo nesse processo. A identidade, né? Saber o que é seu, da onde veio, como aquilo formou, entrou no seu acervo. E também atrair os usuários, né? Tanto trabalhando já com o nosso usuário real, como outros usuários de pesquisa, né? Muitas pessoas procuram essas marcas para entender os seus acervos e também entender, às vezes, a própria materialidade do documento, do livro. Próximo. Bom, padronização e recuperação da informação. Como inserir esses dados levantados de forma ordenada, padronizada, unificada e, ao mesmo tempo, de fácil recuperação. A gente vai mostrar um pouco o trabalho que a gente tem feito na biblioteca, né?
Isso é o que serve para a gente, mas a gente imagina que também pode ajudar a orientar outros profissionais. Próximo. Eu vou terminar a minha fala e vou passar para a Tarsila, falando um pouquinho da descrição dessas marcas no campo 856. Na Biblioteca de Manguinhos, nós usamos o sistema de gerenciamento de bibliotecas Aleph, né, que segue o padrão MARC. Então, nós temos o campo 856, que é um campo que permite que a gente inclua imagens. Então, a gente é um campo que a gente está adotando, a gente já usa ele para outras coisas, como, por exemplo, colocar arquivos digitais, né, para fazer cooperação com o repositório. Mas agora a gente está implementando a colocação dessas imagens das marcas de proveniência. Por quê? Principalmente, isso vai atender a pesquisa também, mas no nosso caso, a gente tem a questão da segurança, né? É muito importante, porque quando os nossos livros eles são furtados, e a Biblioteca de Manguinhos já passou por um furto, essas marcas, elas muitas vezes são apagadas, são retiradas. Então, não adianta, às vezes, você encontrar, saber que esse material saiu da sua biblioteca, que provavelmente é o seu exemplar, se você não consegue provar, né? Então, a gente agora está fazendo esse movimento de usar o campo 856, a gente está implementando ainda, e a nossa ideia é registrar as imagens, fotografar. Hoje em dia a gente tem um celular, é muito simples da gente fazer isso, tirar fotos dessas marcas e salvar junto com o registro, né? A ideia assim, inicial é que isso não fique aberto ao público, até por questões de segurança, mas ele vai ajudar demais os profissionais da biblioteca e também pesquisadores que venham a querer saber um pouco mais sobre os nossos acervos. Agora a Tarsila vai continuar a apresentação. Muito obrigada. Bem, bom dia. Pedir que vocês aguardem só um instante, que aqui deu uma travadinha para mim. Enquanto o slide ele não passa, eu vou falar um pouco para vocês a respeito todas essas informações que nós vimos com Fátima, né? Ela nos mostrou assinaturas, nos mostrou dedicatórias, nos mostrou muitos elementos que ao longo de todo o nosso trabalho e no nosso dia a dia nós fomos observando na biblioteca. E em algum momento, enquanto íamos observando todas essas marcas, também nos perguntávamos como poderíamos organizar e sistematizar tudo isso num local único, que fosse de fácil acesso. Então, vou passar para vocês agora um pouquinho sobre como nós fomos organizando, né, traduzindo isso para uma descrição. Isso é o que tem funcionado para a gente. Eu gostaria de ressaltar que é um desafio. Isso não é terminado, na verdade, o trabalho ele é consolidado e ele é também, nós prosseguimos, né, com o trabalho, então eu penso que ele continua sendo construído à medida que nós vamos também estudando, observando, encontrando a melhor forma de disponibilizar e de colocar esses dados de uma maneira organizada. E isso passa por uma definição de nomenclatura, isso passa por uma definição de campos, através das nossas reuniões técnicas, e tudo isso vai sendo inserido no nosso manual de catalogação interna. E, bem, então, todos esses pontos que vimos aí com Fátima, nós chegamos à conclusão e demos uma nomenclatura para isso. Ou seja, a nomenclatura das marcas intrínsecas é aquilo que a gente entende que já chega com o livro. Foi impresso com o livro e isso já se apresenta. São marcas que guardam um tempo e uma característica de impressão, e outras marcas são aquelas que são atribuídas pelos locais onde esse livro passou. Então, nós definimos o campo 500 como sendo um campo onde nós colocaríamos as marcas, é esse aí,
como, por exemplo, as que já vêm impressas com o livro, os capitulares, as características, né? O colofão, o corte, o cabeção, as estampas, o reclamo, e tudo aquilo que já vem impresso com o livro. E nas marcas extrínsecas, ou seja, tudo aquilo que pode passar, tudo aquilo que agregado a essa obra, que vai revelar um pouquinho da propriedade, da sua história, então a gente vai ressaltar, né, em outros campos. Só que quando a gente foi começar a descrever isso, nós tivemos a necessidade de também formularmos uma dica de como colocar isso na catalogação. Então, nós definimos que a ordem dessas informações seria o que, de quem e onde. E aqui embaixo tem um exemplo para vocês. Então, por exemplo, uma dedicatória impressa, o que, onde, na folha de guarda, e a identificação da biblioteca, porque nós somos uma rede. Pode passar. Nas marcas extrínsecas, a gente vai encontrar, então, tudo aquilo que é agregado ao livro, como ex-libris, marginálias, dedicatórias e anotações. E da mesma maneira, então, esse campo ficou com aquilo tudo que o livro vai ser, né? Que vai ser agregado ao livro. Pode passar. E aí aqui também, como colocar isso? Né? O que, de quem e onde? Assinatura de Oswaldo Cruz na folha de rosto. Como ficou difícil da gente colocar em muito pequena a catalogação, e a gente colocou aqui, então, como isso fica em termos de campo, tá? Aqui significa que é um campo em branco, esses dois sinais aqui para a gente, que essa é uma convenção que a gente usa lá na biblioteca. Pode passar adiante. Tarsila, desculpa a interrupção, só para avisar que o tempo está quase acabando, tá certo? Sim. Estamos aí em 3 minutinhos. Obrigada. E aqui a gente colocou algumas notas que elas vão depender, né? Não necessariamente elas estarão unidas, né? Ou elas serão marcas de proveniência, mas elas se relacionam com a procedência do material. Ou seja, o campo 541 na forma imediata de aquisição, pode passar, com todos os seus subcampos de preenchimento. O campo 585, que é uma nota de exposição, ou seja, esse livro ele participou da exposição Insetos Ilustrados de tal a tal data. Então, se relacionam com a procedência ou tem a ver com a história do livro. O campo 583, uma nota que são as notas de intervenção, de quando esse livro é restaurado e sofre outras alterações, né? Ou o 561 de custódia histórica, que também vai guardando toda a história. Então, esses campos nós chamamos uma variabilidade, mas, na verdade, essa nomenclatura ela ainda não está totalmente definida para a gente, né? Porque são campos que se relacionam, na verdade, com a procedência e nós julgamos importantes que eles apareçam na catalogação. Eu queria ainda frisar outros dois campos, 563, que é o campo que a gente vai observar dentro da encadernação, e também o campo 591, que é um campo relativo à conservação do material. E nesse campo de encadernação, a gente vai observar também muitas marcas de proveniência, de propriedade, como um brasão, como um superlibris, como um broche, como o próprio estilo de encadernação, que nós podemos observar aí. Bem, tudo isso também nos demanda uma outra necessidade, que é a construção de definição de termos. Então, por isso também, atualmente, nós temos trabalhado num glossário de termos, né? E esse glossário, ele tem a finalidade de que nós possamos estabelecer, né? E definir nomenclaturas a partir dos nossos estudos. Então, o glossário, ele apresenta o termo principal, ele apresenta que seria o verbete. Bom, o slide está passando aí coisas que eu já coloquei com as fórmulas por conta do tempo. Ele apresenta também uma imagem para que a gente saiba, né, o que é esse, do que se trata.
e ele vai apresentar também a definição que nós, lá na biblioteca, adotamos do que é cada marca, do que é cada elemento. Esse glossário, ele já apresenta os campos 563, que é a encadernação, e o estado de conservação, 591, e ainda estamos trabalhando nas notas 500 e 590. São inúmeros os benefícios desse trabalho, como eu já coloquei, essa é uma atualização do que nós temos realizado dentro da biblioteca, e gostaríamos de concluir que, bem, esse trabalho, ele começou, mas não sei se ele tem fim, né? É um trabalho que se consolida, e é um trabalho que também é de aperfeiçoamento e de aprimoramento constantes, né? Dentro do nosso manual e das nossas práticas de catalogação, que não são apenas mecânicas, né? Mas que tem toda uma investigação, um estudo e uma definição também para que o trabalho ele seja contínuo. Dessa forma, queria encerrar a nossa apresentação, agradecendo a todos aí pela oportunidade de demonstrar um pouquinho de como tem sido o nosso trabalho, e esse é o meu contato e o contato da Fátima. Agradeço, então, a atenção de vocês. Obrigada, Tarsila. Obrigada, Fátima. Então, lembrando que as perguntas e comentários acontecerão ao final da próxima palestra, né? Seguimos, então, para a palestra 23 do nosso evento, intitulada Marcas de Proveniência como Fonte de Informação. Vai ser ministrada pelos palestrantes Fabiano Cataldo de Azevedo, Gabriela de Souza Gonçalves Torres e Simone Borges Paiva Ocuzoni. Uma breve apresentação dos nossos palestrantes. Fabiano Cataldo de Azevedo é professora adjunta da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, doutora em História pela UERJ, mestre em Memória Social pelo PPGMS Unirio, doutora em História pela UERJ, mestre em Memória Social pelo PPGMS Unirio e bacharel em Biblioteconomia também pela Unirio. Integrou o Comitê Executivo do Rare Books and Special Collection Section da IFLA, de 2014 a 2019, foi membro do Cultural Heritage Program Advisory Committee entre 2016 e 2019 e participa como convidado do Consortium of European Research Libraries na qualidade de consultor para a América do Sul no âmbito do projeto. É membro do Conselho Editorial da Memória Arte, professor do mestrado profissional em Preservação de Acervos de Ciência e Tecnologia do PST-MAST, coordena o grupo de pesquisa Estudos sobre Patrimônio Bibliográfico e Documental. Gabriela de Souza Gonçalves Torres é bacharel em Biblioteconomia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, bacharel e licenciada em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e docente da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro. Simone Borges Paiva Ocuzoni é doutora em Ciência da Informação pela USP, com mestrado em Ciência da Informação pela Unesp e possui graduação em Biblioteconomia também pela Unesp. É professora adjunta da Escola de Biblioteconomia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Então, Fabiano, Gabriela e Simone, eu passo a palavra para vocês. Você está sem microfone, Simone. A pessoa já começa assim. Bom dia a todos, é para quebrar o gelo mesmo, dizer assim, vocês estão online. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês na manhã de hoje para conversarmos um pouco sobre as marcas de proveniência e dessa relação que as marcas mantêm com as fontes de informação. Desde já também eu já gostaria de aproveitar a oportunidade para parabenizar as meninas da primeira apresentação. Consegui ver aqui o finalzinho da apresentação, muito interessante, e eu tenho comentado até com o Fabiano sobre a importância do estudo mais analítico referente à informação que essas marcas nos proporcionam, né? Então, a dinâmica aqui, para não parecer muito jogral, tá, pessoas? Nós tentamos, ao máximo, pensar aqui como seria a apresentação. Gabriela iniciará a fala,
Fabiano também fará algumas intervenções referentes ali aos aspectos de problematização, e eu fecharei a apresentação e depois estaremos disponíveis para os esclarecimentos necessários. Tá bom, Gabi? Você. Bom dia a todos e todas. Para mim é um privilégio e uma honra participar desse evento. Eu agradeço muito e parabéns a toda a equipe. A professora Simone, o professor Cataldo e eu, nós estamos trabalhando juntos em um projeto, e essa apresentação são as análises iniciais desse projeto. E ele tem por título, pode passar, por favor, o slide, Marcas de Proveniência como Fonte de Informação, uma proposta de análise. No próximo slide, eu apresento o que nós iremos falar. Então, como está dividido o nosso trabalho? O sumário, a introdução, só um minutinho aqui. A introdução, problematização, objetivo, metodologia, a construção teórica a partir dos conceitos centrais, a análise das marcas por meio dos exemplos, a análise principal, que são as marcas de proveniência como fontes de informação, as considerações finais e as referências. Serão apresentados resultados parciais relacionados à pesquisa científica envolvendo as marcas de proveniência e as fontes de informação, pois entende-se que as questões suscitadas por estes dois objetos do campo biblioteconômico, ainda que compreendidos individualmente, podem oferecer novas reflexões se percebidos em seus aspectos relacionais, proximais e semelhantes, no sentido de que ambos informam diferentes sujeitos em seus encontros ou desencontros com a informação. Portanto, são dois objetos de estudo da biblioteconomia que possuem especificidades e que geram informações para públicos diferentes. E a ideia da nossa proposta é analisar as fontes de informação e as marcas de proveniência, né, esses dois objetos, suas definições, conceitos, para desenvolver reflexões suscitadas nos âmbitos em que eles convergem e se complementam. Cataldo, você quer comentar? Bom, uma das problematizações que nós estamos pensando nesse projeto especificamente, que traz um diferencial que nós observamos, é que até o momento a gente, na revisão de literatura, sobretudo que o projeto tem feito desde 2018, nós encontramos a problematização das marcas de proveniência como fonte, como documento, como, por exemplo, como a professora Stephanie trabalha na dissertação dela, onde ela caracteriza uma das marcas de proveniência, que é a dedicatória, como documento, como fonte. Mas é uma perspectiva historiográfica. O que nós estamos tentando fazer nesse projeto é trazer uma perspectiva como informação, mas dentro da biblioteconomia e da ciência da informação. É basicamente isso que a gente está pensando dentro desse projeto. Estão me ouvindo melhor? Simone? Não, Gabi. Não. Você autoriza eu começar aqui? Porque acho que eu estou com um áudio um pouco melhor que você. E aí, para as pessoas que estão nos acompanhando, vai ficar um pouco difícil, e na gravação também não vai ficar legal. Tá, é porque eu tinha testado antes e estava bom. Tá bom, então. Ok. Pode ser? Tá. Então, dando continuidade aqui, nós pedimos desculpa. A Gabriela realmente estava com bastante vontade de falar, mas eu prometo que nas próximas ela fará todas as apresentações sozinha, tá, Gabi? Fica aqui registrado. Então, continuando aqui, o objetivo é aproximar a discussão das marcas de proveniência dos teóricos da biblioteconomia e da ciência da informação, ao categorizá-las como fontes de informação, na medida em que categorizamos as marcas de proveniências como tais, né? Endossamos de alguns bibliotecários e essas práticas que já estão acontecendo, ou seja,
tratá-las temática e descritivamente, e também permitir a construção de fontes de informação informatizadas que possam permitir e facilitar a recuperação destas marcas de proveniência e a circulação delas em outros circuitos. Por favor, próximo slide. A metodologia, então, qual foi a metodologia que nós propomos para o trabalho? O método de investigação segue a abordagem qualitativa exploratória, na medida em que propõe o aprofundamento no mundo dos significados das ações e relações humanas. No nosso caso, temos a contribuição do professor Fabiano, mas o estudo das marcas de proveniência, tanto para mim como para a Gabriela, é um novo mergulho. Nós estamos iniciando, né, a Gabriela acabou de finalizar o TCC e apresentou e defendeu o TCC sobre fontes de informação. Então, o nosso background vem das fontes de informação e se encontra com esse contexto das marcas de proveniência, daí a necessidade, portanto, de introduzir um método qualitativo, exploratório, para o desenvolvimento da pesquisa. A partir daí, a coleta de dados por meio de pesquisa bibliográfica não exaustiva. Temos um conjunto de bibliografias, tanto sobre marca de proveniência, quanto sobre fontes de informação clássicos e que orientam a nossa perspectiva de discussão. E, por fim, temos também o grupo de pesquisa e estudo sobre patrimônios bibliográfico e documental, que, como eu posso dizer, corporifica o trabalho que está sendo apresentado aqui hoje. Próximo slide, por favor. Então, aqui, do ponto de vista de construção teórica, nós temos os conceitos centrais que orientam a pesquisa, que é o conceito de marca de proveniência e o conceito de fonte de informação. Aqui, nós recuperamos Azevedo e Loureiro, e é importante destacar que Azevedo e Loureiro, quando apresentam essa definição para marcas de proveniência, o fazem a partir de um conjunto de outros autores, ou seja, existe uma convergência de discussões teóricas que apontam para as marcas de proveniência como indícios. E esses indícios podem colaborar para a construção de uma narrativa histórica de determinado exemplar. Além disso, Faria e Pericão informam: proveniência é informação acerca da transmissão de propriedade de um manuscrito ou impresso, uma encadernação especial com superlivros, ex-libris, carimbo, selo branco ou qualquer outra inscrição de anteriores possuidores que pode indicar a proveniência da espécie na qual aparece, reveste particular importância numa biblioteca quando o exemplar em questão pertenceu a uma personalidade conhecida. Pertence, marca de posse, origem. E, por fim, nós temos a definição do Curwen e do Johnson, que eu não estou conseguindo enxergar, porque os slides, a telinha está aqui. A proveniência pode ser um dado que atestará o itinerário de um livro. Então, muito obrigada, Fabiana, que as telinhas aqui do Zoom ficam prejudicando o meu campo de visão. Mas percebam, então, que para o mesmo objeto, marcas de proveniência, nós temos três aspectos que são apontados pelos atores que nós escolhemos destacar: indício, informação e dado. Esse indício, essa informação e dado indicam pertencimento, indicam posse e indicam origem. Daí a nossa relação com o aspecto próximo, que está disponível no próximo slide, por favor, que é o conceito de fonte de informação. Cunha destaca essa amplitude do conceito, que pode abranger manuscritos e publicações impressas, além de objetos como amostras minerais, obra de arte ou peças museológicas. Nesse espectro ampliado que pode ser atribuído o nome de fontes de informação, Villaseñor tem um olhar mais assertivo, no sentido em que diz que tudo aquilo que proporciona a informação requerida por qualquer pessoa, seja uma instituição, um documento ou uma pessoa,
cuja composição é todo tipo de documentos em qualquer suporte e de tudo aquilo que proporcione informação, sendo concebido para tal fim ou não, pessoas, instituições e documentos. Então, aquilo que é apresentado em sua amplitude pelo Cunha tem uma característica específica destacada pela Vila Senhor. Ele precisa, nessa amplitude, a despeito da sua amplitude, precisa disponibilizar uma informação. E essa informação, por vezes, ela é requerida, por vezes não. Daí a importância da preservação dessa informação. Uma informação que pode ser necessária, mas que ainda é desconhecida, não apenas para um conjunto de usuários mais especializados, mas especialmente para a totalidade dos usuários de uma biblioteca, ou podemos até extrapolar para a comunidade em geral. Por fim, a BIREME vai definir fonte de informação como qualquer recurso que responda a uma demanda de informação por parte dos usuários, incluindo produtos e serviços, pessoas ou redes, programas de computador. A partir desse recorte de citações que nós trazemos aqui, nós prosseguimos e realizamos algumas análises. Trazemos também o resultado dessas análises ainda em fase preliminar. Temos 4 exemplos aqui: o carimbo real da Real Biblioteca, desculpem. O carimbo denota procedência, posse, indicando em quais acervos e coleções as obras fizeram parte. A dedicatória ao Barão do Rio Branco. A dedicatória indica relação social, usos, manipulação e circulação. A assinatura de André Rebouças. A assinatura indica pertencimento e propriedade. E a etiqueta da Casa Leuzinger. A etiqueta indica procedência e distinção social. Próximo slide, por gentileza. Estão aqui só para permitir a visualização, para que vocês entendam e visualizem, né, os exemplos com os quais nós estamos trabalhando. E aqui uma que desconfigurou assim absurdamente. Temos aqui um exemplo, é uma pena, o quadrinho estava tão bonitinho, mas ele ficou desconfigurado aqui na apresentação. Nós temos aqui indicados os tipos e as marcas de proveniência com as quais nós estamos trabalhando. Percebam que cada uma delas, nós temos a categorização quanto à procedência do tipo de informação que elas fornecem. Então, nós temos procedência e posse, ela é também em relação à marca de proveniência, e essa marca de proveniência, ela tem uma relação direta com uma determinada tipologia de fonte de informação. Então, o carimbo inicial, ele oferece um tipo de informação e ele está relacionado a uma determinada fonte de informação. Que tipo de fonte de informação é essa? É uma fonte de informação que é documental e primária. Além disso, nós temos também a assinatura. A assinatura, ela permite, como já foi citado no slide anterior, ela informa e ela indica a relação social e os usos. Ela é também uma fonte de informação documental e primária. O próximo slide, por favor, Fabiano. Também sofreu o mesmo efeito de tudo junto e misturado, também nesse slide. E aí nós pedimos também desculpa pela configuração. Os tipos de informação, nós temos aqui a assinatura, que vai informar pertencimento e posse. Ela se relaciona no âmbito das fontes de informação a uma fonte documental e primária. Tá? Nós já esclarecemos aqui também, gente, que na versão final da apresentação nós disponibilizaremos os slides com a visualização correta, assim o entendimento não será prejudicado. E, por fim, nós temos a etiqueta, que do ponto de vista da informação que disponibiliza, que provê, informa sobre procedência e distinção social,
e que, no âmbito das fontes de informação, se configura também como uma fonte pessoal, documental e primária. Próximo slide, por favor. Então, o Vila Senhor vai determinar tipos de fontes de informação. E essas tipologias de fontes de informação que foram associadas aos exemplos de marca de proveniência que nós estávamos apresentando. Então, quando nós falamos de uma assinatura ela é pessoal, ela está próxima a uma fonte de informação pessoal. Tem por conteúdo pessoas e conjuntos de pessoas que possuem alguma relação no âmbito profissional e divulgam informações sobre elas mesmas. A assinatura e também a dedicatória estariam, então, inseridas nesse universo de fontes de informação pessoais. As institucionais contêm informação a respeito de uma instituição, podendo esta informação ser utilizada para o estudo da própria instituição ou ser usada para estudos de assuntos correlatos. Temos ali o exemplo do carimbo da Real Biblioteca. Então, aquele carimbo pode ser utilizado, e aí aproveitando a fala anterior das nossas colegas, esse carimbo informa sobre as redes patrimoniais internas da instituição, mas também contam sobre os processos de circulação do livro no Brasil. E daí o interesse é local e o interesse também é exterior. Por fim, nós temos fontes de informação documentais, que suscitam informação acerca dos próprios documentos e também por meio deles. Todas elas, por si, também são documentais. Então, se eu estou falando do carimbo, se eu estou falando da assinatura, se eu estou falando da etiqueta ou mesmo da dedicatória, são fontes de informação documental porque suscitam informação sobre os documentos. E aí, por fim, cunha, que são os recortes teóricos do ponto de vista das fontes de informação e que nos auxiliam a olhar as marcas de proveniência, caracteriza as fontes de informação de acordo com o seu conteúdo e como fontes primárias, secundárias e terciárias. E ali, nos nossos slides, como foi intentou-se mostrar, mas estava tudo muito junto e misturado e talvez esse entendimento não ficou claro, todas elas, portanto, são fontes primárias, porque oferecem realmente, em suas naturezas, as fontes as informações que principiam o processo. A próxima slide, por favor. E aí nós já nos encaminhamos para as considerações finais, porque eu acredito que o tempo esteja um pouco prejudicado, considerando as reflexões apresentadas por Azevedo e Loureiro, aí também aquelas apresentadas pela Vila Senhor Rodrigues, entende-se que as marcas de proveniência, em função de sua natureza documental, fornecem, por meio da escrita e de símbolos, informação sobre indivíduos, conjunto de indivíduos, instituições, possíveis relações entre si, que podem ter sido estabelecidas tanto no espaço público quanto no espaço privado. Entende-se também ser possível alcançar variadas informações que podem ser obtidas por meio de análise e inferências, ou seja, as marcas podem indicar a proveniência, a memória individual, a coletiva e demais informações sobre os indivíduos que possuíram o livro, assim como a trajetória que determinado livro percorreu nos acervos e coleções dos quais faz parte. Próximo, por favor. Além disso, as marcas de proveniência podem elas mesmas ser o documento a ser analisado pelo pesquisador interessado na conjuntura em que foram feitas, seus significados, objetivos e características, e também significados para a construção da memória do documento. Por meio delas, o pesquisador pode obter informações para análise de outro objeto de estudo, como uma biografia, cujo foco não seja a marca de proveniência em si, mas como ela se relaciona e o que diz sobre o biografado, ou então podem indicar conteúdo sobre diferentes assuntos. Aqui estão Simone, indicados. Antes de você terminar, só para fazer um comentário que esse projeto, né, que a gente está pensando, ele é uma convergência de interesses, né?
conversando com Simone e Gabriela trazem essa experiência, essa leitura da área de ciência da informação, de Bíblia. E por quê? E para mim isso foi muito importante, porque pelo menos há uns 10 anos, ministrando cursos pelo Brasil, fora de gestão de coleções especiais, eu pude observar que, ao longo desse tempo, gestores de coleções especiais que há muito mais tempo, né, do que até mesmo esse projeto aqui, já vinham tentando fazer atividades para identificar, para descrever as marcas de proveniência. Ou seja, isso não é um assunto que falar de marca de proveniência, marca de propriedade, enfim, é um assunto que, pelo menos no universo da gestão, pode ser um assunto que esteja na onda entre nós acadêmicos. Mas quem está na gestão, os curadores de coleções especiais, já têm feito isso já há bastante tempo. Eu observei isso durante esse período. E essa possibilidade de pesquisa que a gente está fazendo, muito a partir do que Simone e Gabriela está trazendo, é uma intenção nossa de colaborar justamente com esse curador, né? Com esse curador que está lá no dia a dia da biblioteca, catalogando, identificando essas marcas de proveniência. Era isso, Simone, por favor. Então, nós nos caminhamos aqui, estão algumas referências que foram utilizadas no trabalho, essencialmente aquelas que foram citadas aqui no corpo da apresentação. Pode ir passando, Fabiano, por favor. E nós alcançamos o último slide. É importante destacar que é um exercício de aproximação entre o campo teórico e o campo prático. Nós sabemos dessa distância, uma distância, ela é concreta, e nós entendemos que a defesa do estudo das marcas de proveniência, ela precisa ser circunscrita num conjunto de argumentos que apresentem não apenas aos gestores das bibliotecas, mas aos gestores dos sistemas de biblioteca no geral, a importância dos estudos relacionados a essas temáticas. Então, a associação das marcas de proveniência com o aspecto de uma fonte de informação, abrindo a possibilidade e defendendo a possibilidade da criação de sistemas ou de adaptação aos sistemas que já existem, para que eles possam abrigar a descrição e a recuperação desses conteúdos relacionados às marcas de proveniência, é fundamental. Dito isso, obrigado a todos. Peço desculpas pelos problemas técnicos que experienciamos ao longo da nossa apresentação, que foram de ordens diversas, né, envolvendo o microfone, envolvendo os nossos slides. Nós agradecemos aqui pela oportunidade, novamente, Fabiano, muito obrigada. Obrigada à equipe da organização, que eu sempre elogio e parabenizo pela experiência de participação do evento e por toda a infraestrutura que nos disponibiliza. Tá? Muito obrigado e um bom dia. Estamos disponíveis aqui para os esclarecimentos. Olá, então vamos dar início ao nosso bloco de perguntas. Para manter organizado e sistematizar, eu vou começar com as perguntas que foram feitas acerca da primeira palestra e depois eu vou seguir para as perguntas feitas com relação à segunda palestra que nós tivemos, tá certo? Fátima, Tarsila, como é que vocês preferem que eu conduza isso? Que eu fale todas as perguntas e vocês vão respondendo, ou que eu apresente uma por uma? Acho que uma por uma melhor. Tá certo. Então, deixa eu ir para a primeira aqui, só um minutinho. É uma pergunta da Marli, e ela diz assim: esses detalhes sobre os novos ferros, reproduzindo aspectos da sala, estão documentários e tem alguma referência? Então, eu vou responder essa, tá, Marli? Estão documentados? Penso que estão a partir desse próprio trabalho, porque quando a gente pensou que deveria prosseguir esse trabalho de imagem, né, do acervo, que é algo muito característico na nossa biblioteca,
nós pensamos também que não poderia ser uma cópia do que tinha antigamente, porque esse trabalho, inclusive como o ferro ele é feito, a técnica, ele não é o mesmo. Então, não é uma reprodução do antigo para que se mantenha, né? É uma continuidade de uma identidade visual que tem uma característica do nosso tempo. Então, lá nos ferros, está bem pequenininho, a gente encontra, olhando numa lupa, você consegue ver o ano que ele foi produzido. Então, por exemplo, quando ele está marcado ou no ferro, a gente consegue, o nosso objetivo é manter uma continuidade de identidade, né? Mas não reproduzir o que estava lá. Então, isso foi algo que a gente conversou muito. De como seria, né? E de como a gente continuaria com essa identidade. Então, nós entendemos que é um trabalho do nosso tempo, né? Que guarda essas características, mas que ele ele passa, né? Pelo momento. E isso também é interessante para a gente poder dizer, olha, esse livro aqui ele foi, né? Passou por uma restauração, ele passou por algum tratamento e é do ano de 2018, né? Ele tem o desenho do castelo, ele busca reproduzir o antigo, foi feito nas mesmas medidas, com o mesmo formato, mas é importante para a gente identificar que essa gravação ela foi feita na atualidade. E aí pode ser que você diga, mas daria para ver, né? Porque a adoração é nova, né? Dá para ver, mas você não tem exatamente uma certeza de quando isso foi feito. Então, o nosso trabalho, ele pretende uma continuidade nesse aspecto, né? Dessa identidade. Então, penso que foi um pouco por aí, né? O nosso intuito. Então, de continuar algo, mas não seria exatamente como um passado, né? Reproduzindo tal qual, mas que seja continuado com características que não fogem, né? A nossa identidade, mas que prosseguem. Acho que é uma decisão do grupo, né? E nós passamos por ela. Então, em termos de registro, penso que esse também é um registro, né? Porque muitas coisas elas são definidas lá na sessão, na equipe. Então, penso que também é o momento da gente publicizar. Agora, em termos assim de publicação mesmo, em alguns eventos a gente já falou sobre isso, já apresentou, e esse é mais um. Não sei se respondi da maneira como você queria. Se tiver mais alguma dúvida, você pode colocar aí no chat que a gente conversa. Obrigada, Tarsila. A próxima pergunta foi uma pergunta feita pela Rosângela, e ela diz assim: primeiramente, eu gostaria de parabenizar pelas iniciativas de preservar a memória da instituição através de suas marcas. E ela pergunta: vocês pretendem publicar um catálogo com as marcas e suas descrições? Quer falar, Tarsila? Esse quer falar, sim, não sei se a Fátima concorda comigo, né? Pretender, até a gente pode pretender, mas não sei se por enquanto a gente vai ter pernas para isso. Eu penso que, da mesma maneira, a participação nesses eventos já é uma forma, né, de publicação e de compartilhamento. Mas jogo aí compartilho aí minha resposta com a Fátima. A gente tem muitas atividades, né? E a gente não consegue dar muito conta de tudo. Então, assim, a gente ainda está fazendo glossário, que vai ajudar muito nesse trabalho, um trabalho super importante. E aí, quem sabe um dia, né? Interesse a gente acha super importante, entendeu? Mas a nossa equipe lá, nós somos 4 profissionais, para um acervo de mais ou menos 50 mil itens, e tendo que fazer toda essa atualização, né? Então, assim, é difícil. A gente tenta, a gente está implementando, isso tudo que a gente apresenta para vocês, a gente está implementando, está fazendo, e é um trabalho contínuo, não acaba. Quando a gente acha que já está mais ou menos amarrado, a gente acha uma novidade, ou a gente resolve fazer de uma maneira melhor, entendeu? É assim. É interessantíssimo, né, o trabalho de vocês. Eu fiquei olhando, assim, observando a apresentação, e quanta coisa, né, quanta coisa tem para ver, para dizer, para explorar sobre isso. É riquíssimo o trabalho.
E eu, lembrando dos alunos, né, eu como professora de representação descritiva, tanta coisa que daria para trabalhar em sala com eles sobre isso, sobre os processos de padronização, né, essa elaboração desse glossário e como isso é importante, né, para que o trabalho que vocês estão começando possa continuar apesar de vocês. Né? É muito interessante. O Fred Ferreira fez uma pergunta também, ele diz assim, parabéns pelo trabalho, e ele pergunta, é possível saber se a escolha do estilo mourisco tenha sido uma decisão do próprio Oswaldo Cruz ou se foi posterior a ele? Eu respondo. É do próprio Oswaldo Cruz, né? A gente tem histórias interessantíssimas ali na instituição. O Oswaldo Cruz, ele conheceu o Luiz Moraes Júnior, que foi o arquiteto responsável pela obra do castelo, no trem, indo para Manguinhos, né? E aí eles passaram a conversar, o Luiz Moraes Júnior, ele era um arquiteto português, e aí ele começou a fazer as primeiras obras dentro da instituição. Então, é uma escolha dele. Eu já li que havia até a ideia de um estilo bizantino, né? Mas esse estilo mourisco ele é maravilhoso, na verdade é eclético, ele é misturado, e também é um estilo que era usado nesse período aí, do final do século XIX, início do século XX. Então, é dele. A escolha também da estampa, né, da folha de guarda, e de várias outras coisas. Ele tinha assim, um zelo. Tem uma frase que a gente não colocou na apresentação, mas que a gente gosta muito, que é a Emília Bustamante, que é uma bibliotecária também muito conhecida, que atuou lá na Biblioteca de Manguinhos. Ela fala, numa obra que ele, o Oswaldo Cruz, disse: cortem-se até a verba para alimentação, mas não se sacrifique a biblioteca. Né? E a gente adora, a gente coloca isso, a gente mandou fazer uns azulejos e espalhou pela biblioteca, porque a gente acha super importante manter esse pensamento do Oswaldo Cruz, né? Porque a pesquisa era o principal dentro da instituição. E hoje em dia, com essa situação do Covid, que a gente está vendo, a Fiocruz na mídia o tempo todo, realmente continua sendo a pesquisa. Então, é isso aí, a gente fica tentando revisitar essa memória o tempo todo. Uma pergunta da Thais Helena, ela começa parabenizando vocês pela pesquisa. Ela pergunta: os carimbos que aparecem em coleções de outros pesquisadores, por exemplo, Biblioteca Carlos Chagas, foram inseridos pelo próprio ou pela Fiocruz para identificar a procedência das obras? Então, a gente tem as duas coisas, né? A gente tem os carimbos das coleções particulares desses pesquisadores, e a gente também tem os carimbos que foram colocados quando elas vieram para a biblioteca. Geralmente, quando aparece Biblioteca Oswaldo Cruz, Biblioteca Carlos Chagas, é um carimbo que a gente já colocou depois que essa coleção chegou. Aquele exemplar que eu mostrei do Oswaldo Cruz, que tem o Superlibris na lombada, que tem um número da estante, isso era da coleção dele privada, né? E aí depois... Então, assim, uma coisa que a gente não falou, mas é super importante, é que o contexto de recebimento dessas coleções, né? Você tem que tentar documentar isso de alguma maneira. Por quê? A gente pode... o que nos diz se é um ex-libris manuscrito ou que é simplesmente uma assinatura de uma dedicatória que ele fez para uma outra pessoa, entendeu? Então, assim, todo esse contexto de recebimento desse material, ele é muito importante. Pelo que a gente sabe, quando vem essa biblioteca, Oswaldo Cruz, biblioteca, Carlos Chagas, já é um carimbo que foi colocado quando esse material começou a fazer parte da coleção da Biblioteca de Manguinhos, né? Mas também tem os carimbos, ela já vem com os carimbos do dono, né? Então, o carimbo do próprio Carlos Chagas aparece em muitos exemplares do próprio Oswaldo Cruz. São as duas formas, né? E a última pergunta aqui que nós pensamos é uma pergunta da Renata Ferreira, e ela pergunta assim: qual o percentual do acervo que já foi analisado com base nas marcas de proveniência? Essa eu posso responder. Bom, como Fátima colocou, são 50 mil, né, que a gente tem aí. Talvez vocês achem assim algo muito exagerado que eu vou dizer, mas há 10 anos trabalhando lá, junto com
as colegas da equipe, eu posso te dizer que a gente andou por todos eles. Abrimos, mapeamos, juntamos o que estava separado, e isso nos possibilitou também ir fotografando e olhando e entendendo o que a gente tinha, né? E, obviamente, depois de toda essa etapa de juntar, de procurar, né, de verificar, e que é uma etapa que eu considero assim mais braçal, veio essa etapa de catalogar. E essa etapa de catalogar foi dando para a gente também essa sistematização, que é uma sistematização que ela não acontece sozinha, existe um trabalho prévio. Então, o que eu posso te dizer é que ao longo desses anos todos que essa equipe está aí, a gente foi passando, né, por todos eles, né, seja para conferir, seja para corrigir, e essas marcas, elas iam saltando aos nossos olhos. E a partir de quando iam saltando a nossa atenção, também veio com a gente essa necessidade de estudar e de compreender. Então, à medida que quando a gente chegou nessa etapa de catalogar, como vamos sistematizar, a gente foi catalogando e foi também percebendo que algumas coisas, pelo nosso próprio avanço de entendimento das marcas, né, e também do nosso dia a dia, é como se a gente fosse conhecendo. E isso foi fazendo com que a gente também fosse alterando as notas de catalogação e desenvolvendo elas. E aí pode ser que você pergunte, mas então vocês foram mudando de ideia? Fomos mudando de ideia. Então, vocês foram alterando a maneira como vocês trabalham. Fomos e estamos alterando, porque a nossa ideia é deixar um trabalho consolidado adiante que possa ter uma continuidade no tempo. Então, à medida que esse trabalho ele vai sendo catalogado e a gente vai mudando, existe uma maravilha, né, no nosso sistema que se chama mudança em lote. Então, é o que permite a gente, né, ir avaliando, né, todas essas coisas e uma nomenclatura que a gente adotava, mas a gente estudou e viu que não era bem isso, por conta das diferentes interpretações e de como as bibliotecas usam. Então, isso tudo a gente foi fazendo, essas mudanças em lote. E posso te dizer que não tem tudo mapeado, mas esse trabalho que a Fátima apresentou, as fotografias, à medida que a gente ia olhando, né, isso no acervo, no trabalho braçal mesmo, né, mudando livro de lugar, adequando livros, pegando livro para pesquisador, então a gente ia coletando. E aí isso nos dá também um conhecimento que é nosso, porque a gente está ali. Mas a grande questão é como vamos colocar esse conhecimento de uma maneira ordenada. Então, a gente começou a inserir esses dados que já existiam. Esse não é um trabalho inédito, é a continuidade de um trabalho de uma equipe anterior e fomos melhorando. Dentro do manual de catalogação, aí depois vem a necessidade do glossário, para que a gente possa perceber essa construção de um trabalho. Então, isso, assim, né? Da nossa base, do que a gente tem catalogado, e à medida que a gente vai catalogando ou mapeando, porque também, além da catalogação, a gente faz mapeamento para justamente organizar, né, as coleções e perceber se as coisas estão devidamente agrupadas, a gente também vai inserindo alguns dados. E isso é que eu tinha, assim, para responder. Não sei se a Fátima... Eu ia só complementar, rapidinho. É só para, por exemplo, essa coisa da imagem, de colocar a imagem das marcas, né, da folha de rosto no 856, é uma ideia que a gente teve agora, né, que a gente vai começar, a gente ainda não implementou, a gente vai começar a implementar, porque a gente tem visto que as informações, as descrições que a gente tem, elas não são suficientes, né? Infelizmente, elas não são suficientes. Então, a gente tem... É uma constante melhoria, entendeu? O que a gente já começou a fazer lá no manual, a gente já modificou e a gente está sempre nesse processo. E o manual a gente vai atualizando e continua trabalhando. Então, algumas coisas a gente vai percebendo, né? À medida que o tempo vai passando e a gente vai aplicando. Então, isso acho que é importante ressaltar. Não é algo rígido, mas também não é algo que é sempre do zero. A gente tem essa necessidade de avançar.
Então, às vezes a gente pega uma catalogação, né, coisas que a gente colocava, ou termos, e a gente vai amadurecendo isso. E eu acho que a gente conta com um sistema que nos dá essa possibilidade também. Então, é isso assim que a gente tinha para, pelo menos que eu tenho para responder até agora. E eu acho que Perdão, me enrolei aqui, não. né? Essa estruturação do trabalho mesmo, que isso possa estar disponível a toda a equipe, dessa continuidade, né? E que isso possa ser passado, porque não se trata só do que a equipe que está lá consegue, né? Mas se trata também de você ter um trabalho que é institucional, né? Com diretrizes, com aprovações, né? Com aplicações, com revisões. Então, essa tem sido, assim, um pouco a nossa preocupação também. E que nasce de uma prática, né? Não só de uma prática, mas também de um estudo. Então, em algum momento, a gente busca lá na nossa bibliografia, vamos entender, né? O que é uma nomenclatura para um ou é para outro, e a nossa. E assim a gente segue. Chegaram várias outras perguntas, né, comentários, parabenizando o trabalho de vocês. Por uma questão de tempo, acho que a gente não vai poder explorar todas, mas eu vou abrir para o professor Fabiano, que ele quer fazer um comentário, né, sobre o trabalho de vocês. Em seguida, a gente vai para os blocos de perguntas da segunda palestra, e se houver um tempo ainda, eu retorno com outras perguntas que chegaram para vocês dois, tá certo? Então, professor Fabiano, por favor. Bom, eu não poderia deixar de comentar, né, esse trabalho aí das colegas da Tarsila e da Fátima. É um trabalho que eu tenho visto já, consultado elas com frequência também, vendo esse trabalho, porque eu respeito muito o trabalho que vocês estão fazendo, porque é um trabalho realmente muito sério. Foi apresentado aqui alguns dias atrás, acho que ela está até aqui na sala, Rosângela von Held, do Planor. Ela apresentou também a questão de um glossário, né? E vocês, esses dois trabalhos de vocês, mostram isso, que é impossível pensar, por exemplo, num repositório se você não pensa no glossário antes, né? Então, esse trabalho que vocês estão mostrando para a gente é muito bom para iniciantes, sobretudo. Pessoas iniciantes que não... Olha quanto tempo vocês estão fazendo isso, né? E voltado para a instituição de vocês, especificamente. Estão fazendo isso já há bastante tempo. A própria Rosângela também é do Planor. E veja, é o Planor. Quanto tempo também a Rosângela está lá na Labuta fazendo o glossário para lá o CPBN, que para mim é o repositório nacional para esse tipo de atividade, né? Ou seja, é um exemplo muito interessante. Vou mostrar esse passo a passo. Eu me lembro de um trabalho que faz parte do consórcio europeu, que é o do Bibliopat. Eles têm um repositório, que é um repositório que pega toda a França, né? Mas é um trabalho que demorou 5 anos para ser feito. Foi 5 anos só de glossário, depois fizeram tesauros, reunindo gestores de coleções na França, para depois se pensar no repositório. E vocês estão, enfim, é mais um exemplo muito interessante, muito rico, que vocês estão apresentando aqui. Parabéns. Não podia deixar de falar isso. Porque gostei muito. Muito obrigada, Fátima. Obrigada, Tarsila. Eu vou trazer agora as perguntas, né, referentes à palestra do professor Fabiano, da professora Simone e da Gabriela. A Maria Cláudia fez uma pergunta aqui, ó, como as fontes de informação apresentadas podem corroborar na identificação das marcas de proveniência? Eu gostaria que comentasse. Eu, de novo, com o microfone fechado. A tua pergunta, desculpa, Kelly, só o nome da pessoa, por favor? Maria Cláudia. Maria Cláudia. A nossa tentativa seria o olhar inverso, né? Não em relação à contribuição à marca de proveniência, mas na perspectiva de que as fontes de informação podem contribuir com a recuperação das marcas de proveniência se estudadas no âmbito das fontes de informação. Por que eu te digo isso? Porque do ponto de vista de entendimento sobre as marcas de proveniência,
no contexto em que ela já está instaurado, os estudos já estão de sobremaneira desenvolvidos e em construção. Fabiano é um estudioso dedicado da área, pode até nos presentear com alguns comentários sobre isso. Então, nesse sentido, seria mais uma transposição do entendimento que já existe acerca das marcas de proveniência para o contexto de investigação das fontes de informação. E daí, portanto, proporcionar uma maior disseminação no contexto da biblioteconomia, para não privilegiar apenas as discussões circunscritas ao contexto da história, por exemplo. Né, Fabiano, puder complementar a minha resposta, por favor. Sim, Simone, obrigado. Isso é uma discussão que a gente tem direto falando sobre isso, né, porque o que eu percebo, né, até comentei isso com a Simone, eu percebo que muitos gestores, para fundamentar esse trabalho, o que nós estamos tentando fazer, né, eu até brinco com a Simone, é um pouco o nosso papel como professor, né, Simone? Como professor universitário, ou seja, a gente colaborar também pensando um pouco para fora da universidade. A gente absorve um pouquinho de vocês que estão no campo de batalha, né, no dia a dia na biblioteca, e a gente tenta contribuir de alguma maneira com vocês também. E é um pouco isso, porque, como eu disse, eu observei ao longo desses anos que muitos gestores de bibliotecas, eles normalmente iam buscar alguma fundamentação para justificar essa atividade que para outras áreas, identificar a marca de proveniência é algo óbvio, algo necessário. A área de filologia, a área de letras, a própria área de história, recito novamente aqui o trabalho da Stephanie, ela é um clássico já para esse assunto de dedicatórias, ela mostra isso, como é importante para a área de história. E nós sentíamos uma ausência dessa discussão teórica dentro da economia da ciência da informação, que é justamente o que a gente está tentando fazer, construindo para colaborar com fundamentação ou com algum trabalho que alicerce, né, de fato, de uma forma mais substanciosa, algum trabalho com colega e trabalho com marca de proveniência, né? É um pouco isso que a gente está fazendo. Não necessariamente, a gente não está falando aqui que as fontes de informação elas vão dar um plus a mais na identificação das marcas. Não, eu pelo menos já percebo, eu acho que esse ciclo de palestra tem mostrado quantas pessoas têm feito para identificar a marca de proveniência, estudar a marca de proveniência. Acho que esse ciclo já é uma boa amostragem, né? Quantos trabalhos estão sendo exibidos aqui. O que a gente quer, como a Simone mesmo comentou, o que a gente quer é o seguinte, trazer essa contribuição, essa fundamentação para os colegas. Por quê? A Simone citou o trabalho do Ivan, ele comenta isso, né? O Ivan tem também uma bibliotecária francesa, onde ela fala que deveria estar na rotina das bibliotecas, deveria estar na rotina da catalogação, identificar a marca de proveniência. Assim como a Ana Roberta mencionou semana passada, acho que foi, não, terça-feira, né? Ela mencionou que na arquivologia e na museologia, isso já quase está na veia do museólogo e de um arquivista fazer isso. Por que não está na veia também de um processo de gestão da biblioteca? É isso que a gente está tentando argumentar, né, Simone? Trazer talvez o potencial informacional, né, que aí daí o lembrete que a gente coloca, né? O potencial informacional da marca de proveniência ainda não foi reconhecido, não na sua totalidade, pelo campo da biblioteconomia. Nós temos uma associação muito forte ao aspecto da preservação, e é fundamental e importantíssimo que isso ocorra, mas nós não temos uma disseminação equivalente no sentido de colocar a marca de proveniência como uma fonte de informação e fonte de pesquisa para usuários especialistas e não especialistas. Muitos colegas narram, né, muitos colegas falam isso, que às vezes quem está acima deles, um diretor, enfim, que seja, diz que um trabalho como esse é um preciosismo ou algo diletante, quando não é isso, é quase que uma meta-informação que aquele documento, aquele livro está trazendo ali,
né? E também no sentido de valorizar os trabalhos das colegas aqui que apresentaram, a Thaís, a Jandira, como restauradoras, mostraram muito isso, da relevância desses documentos, que são essas marcas, nesses livros, que às vezes as marcas, né, elas podem complementar alguma informação de uma edição, mas elas também, em muitos casos, elas quase têm uma vida paralela ao livro, independente do livro, daquele exemplar que está ali, né? Acho que o interessante também é olhar para as marcas, né, como um recurso informacional. É o mais interessante do trabalho de vocês e como isso pode ser feito, né? Como essas marcas podem ser exploradas como um recurso informacional, né? E o que de informação pode ser passado, pode ser absorvido, pode ser experimentado por meio delas, né? Tem mais uma pergunta para vocês, da Rosângela Rocha. Ela pergunta se há possibilidade de publicação de um manual ou documentação técnica. Está nos planos. Devagar, Rosana, devagar. Devagar quando... Tá? Aí eu já passo a bola para a dona Gabriela, que está ali com a câmera fechada, mas está, né? Nós estamos ali de alguma forma tentando influenciar a Gabi para que ela siga com o tema de pesquisa, e aí, né, Gabi, um mestrado, onde ela vai explorar essa questão e a construção desse instrumento técnico, mas está, sim, entre as nossas aspirações. É um desejo, né, Simone? Está no nosso universo aí de interesse dentro desse projeto, com certeza. Exato. Como a Simone, você mencionou muito bem isso, né, Simone, que é um projeto que tem uma discussão teórica, mas a gente está pensando também na aplicação disso, né? O nosso foco é a aplicação disso. Sim, com certeza. Então, estamos nos aproximando, né, do fim da nossa 15ª sessão desse evento incrível que está acontecendo nesse mês. Eu gostaria de saber de todos se tem mais alguma colocação, mais alguma coisa a acrescentar, querem fazer algum comentário. Fabiana, Gabriela? Só queria agradecer participar desse evento. Olha, todas as palestras que eu assisto, eu tenho aprendido muito. E é sempre um prazer, a gente está crescendo junto. Só isso. Obrigada, gente. É verdade. Obrigada também. Obrigado aí também. Aproveito, no meio do evento, né, agradecer a equipe que está colaborando com a organização. Né, Simone mencionou, realmente, sem essa imensa equipe de 5 pessoas, seria impossível fazer isso. Agradeço também, em nome da organização do evento, aos palestrantes, ao esforço que vocês estão fazendo, ao trabalho que vocês estão apresentando aqui. Realmente deixa a gente muito feliz, né, com essa... A nossa intenção foi muito singela, né, que é colaborar, levar alguma discussão, colaborar com o campo, né, uma intenção muito singela, e realmente eu acho que cada um com o seu tijolinho, com o seu esforço pessoal ali, eu acho que está fazendo um bom trabalho. Muito obrigado. Eu vou transferir as palavras para a Gabi, já que, né, Gabi, você faz o encerramento por nós aqui. E já fica aqui o compromisso público de que as próximas apresentações serão encabeçadas pela Gabriela. Ai. Olha lá. Eu gosto. Parece aí, Gabriela. Acho que é isso, Kelly. Muito obrigada a todos pelo tempo, pela companhia aqui, por estar conosco aqui nessa manhã. Desejo a todos também um excelente dia. E, mais uma vez, muito obrigada e peço desculpas novamente pelos incidentes técnicos durante a apresentação. Muito obrigada a todos por estarem aqui conosco nessa manhã. Lembrando que na nossa sessão da tarde nós temos um mini curso de latim. E é isso, gente. Aproveitem o evento, ele está sendo levado a cabo com muito carinho. Beijos para todos, bom dia. Tchau, tchau. Tchau, gente.